A primeira mesa deste congresso trata do tema O que é a quarta revolução industrial? Características e impactos. Esta mesa visa nivelar o conhecimento e expectativa do público quanto às novas possibilidades trazidas pelas tecnologias que fazem parte da quarta revolução industrial. Teremos como moderador desta mesa José Ricardo Ruris Coelho, vice-presidente da Fiesp, diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp. Convidamos também como palestrantes Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES, e convidamos a compor o palco Rafael Oliveira, sócio associado da McKinsey, Carlos Tunes, executivo da IBM, José Borges Frias, diretor de Estratégia e Business Excellence da Siemens. Com a palavra, o moderador deste painel, o José Ricardo Ruris Coelho. Vou fazer uma apresentação, é mais para que a gente possa contextualizar, e depois eu passaria a primeira palavra para o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, para o Rafael, para o Carlos Tunes e para o José Borges Frias, né, para que a gente fechar aí esse primeiro painel. Tá? Nessa apresentação, tá, que eu vou fazer essa contextualização, a grande pergunta é o que é a quarta revolução industrial, né? Algumas características, o impacto aí dessa revolução. Lembrando como foi a evolução da indústria brasileira nos últimos anos, qual a importância dessa evolução para o desempenho da economia e qual direção devemos seguir se quisermos recolocar o Brasil na rota do crescimento econômico. Então, essas seriam as três grandes questões que eu gostaria depois que os debatedores, né, pudessem ajudar que a gente achasse caminhos, discutir caminhos aí para dar resposta a essas três perguntas. Bom, esse quadro mostra aí o que aconteceu com a indústria nos últimos tempos. O que aconteceu é que tivemos um forte recuo da participação da indústria no PIB. Em 2017, a participação da indústria no PIB foi 11,1%, ela regrediu 65 anos de participação na indústria, ou seja, nós chegamos a 1953, né, hoje nós estamos com a mesma participação da indústria no PIB que nós tínhamos em 1953. E mais preocupante ainda é que a participação da indústria brasileira na indústria mundial, ela caiu praticamente pela metade. Nós tínhamos 3,47% da indústria no PIB em 95 e passamos para 1,84% em 2016. Além disso, a produtividade brasileira praticamente estagnou, né? A industrialização foi o motor do aumento de produtividade durante algum período e depois, com a queda da participação da indústria, também nós tivemos uma regressão grande aí na produtividade. Então, pegamos aí três períodos diferentes, 1950, 80 e 2015. A participação da indústria no PIB era de 11,6%, passou para 20%, e aí nós aumentamos nossa produtividade em relação aos Estados Unidos de 40,3%. Em 2015, né, com essa queda da participação da indústria do PIB, nós também a nossa produtividade, em relação à produtividade americana, ela regrediu aí quase 65 anos. Né? Então, outro motivo de preocupação nossa. A indústria foi e continua sendo importante para o crescimento econômico. Isso todos os países, né, principalmente depois da crise, aqueles países onde a indústria tinha uma participação do PIB mais forte, são países que tiveram menos dificuldades aí com o pós-crise, são países que recuperaram mais rápido. E, além disso, né, a expansão da manufatura, né, ela gera emprego, renda, demanda, ela acelera a produtividade, com maior produtividade ela aumenta a agregação de valores, aumenta a renda da população, etc. Né? E o Brasil, a cada dia, a gente produzindo produtos com menos valor agregado e uma preocupação grande com a queda, como eu falei, com a queda da nossa produtividade em relação a outros países que estão se adiantando bastante nisso.
A cada 1% de crescimento da indústria de transformação, ela gera 1,1% de crescimento na economia. A produtividade do trabalho da indústria é 1,2 vezes a média da economia, é 3,3 vezes a produtividade do setor agropecuário e 1,7 a do comércio. Ela paga a maior massa de salário. Quanto maior a escolaridade, os salários também aumentam de uma forma bastante importante. Tem o maior número de empregos acima de 5 salários mínimos, que é o salário médio da entrada das economias desenvolvidas. Ela é que mais produz e difunde inovações, 70% dos gastos de P&D. Mais realiza investimentos produtivos, 30% do investimento produtivo feito pelas empresas, é que mais contribui para a arrecadação de tributos. Ela respondeu com 26,5% do total, enquanto que a sua participação, como eu já falei, foi de 11,1%. Esse quadro aí também, falando rápido, né? Quanto mais sofisticada a indústria, maior a produtividade. Então, portanto, maior renda de um país. Ali as economias de média e alta intensidade tecnológica, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, do lado direito a sua renda per capita, e as de média e baixa intensidade tecnológica, com a renda per capita bem mais baixa. E o que então é essa indústria 4.0? Né? Esse conceito ela abrange tecnologias que se integram verticalmente e horizontalmente, né, na cadeia de fornecimento, como já foi dito aqui, com Big Data, digitalização, inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva, impressão 3D, realidade aumentada, robótica, sensores inteligentes e simulações virtuais. E também a indústria 4.0, você não precisa de partir da empresa Greenfield, você pode começar de uma empresa já existente e, olhando num período mais adiante, você vai fazendo seus investimentos de modo que, pouco a pouco, a empresa vai se modernizando e entrando dentro desse novo mundo de tecnologias. Tem impactos e tendências esperadas, que é a reorganização das cadeias globais de valor, devido à automatização de processos, encurtamento das cadeias de fornecimento e a reindustrialização dos países desenvolvidos. Vão ter cadeias produtivas totalmente conectadas, modernização do parque fabril, combinação de escala de produção, flexibilização e customização, elevados investimentos em cibersegurança e mudanças quantitativas e qualitativas no emprego. Impactos e tendências esperadas. Produtos smarts, né? O produto não serão meros objetos físicos, né? BUS, mas sim meios para acessar informações e experiências smarts, por meio de sensores e conectividade, uma maior relação com o cliente e fornecedor, pressão dos clientes por mais envolvimento na criação, aumento da concorrência, e o objetivo comum de todos os países é ter uma indústria pujante de alta tecnologia. E esse processo, como eu falei, ele retomou força a partir de 2011. Né? Então, a maioria dos países já estão envolvidos nisso. As principais iniciativas da indústria 4.0 pelo mundo são investimentos bastante fortes desses países e de outros aí para acelerar a introdução da indústria 4.0. O nosso diferencial em relação ao mundo é muito grande, enquanto todos eles estão fazendo esse movimento. Aqui nós tivemos um aprofundamento muito forte da desindustrialização, como eu mostrei, e com baixíssimo investimento em inovação. Só para mostrar para vocês aí, por exemplo, enquanto a gente estava aqui em crise, os países investindo maciçamente em automação, a China comprou 80% a mais do que os segundo colocados em robôs no ano de 2015. Enquanto ela comprou 68.600 robôs, o Brasil comprou 1.407, 0,5% do que foi comprado no mundo em robô em 2015. Bom, a Fiesp propõe e apoia reformas estruturais, né? Foi dito aqui muito pelo presidente, um ajuste fiscal, reforma da Previdência, menos burocracia, uma modernização administrativa, com que a gente chama de governo 4.0 também, reformas microeconômicas, redução estrutural de juros, uma política industrial que não volte a sobrevalorizar e apresente menor volatilidade, e também uma inserção nas cadeias globais, desde que sejam criadas condições sistêmicas e políticas adequadas para um ambiente de negócio mais produtivo.
Além das reformas, o Brasil também precisa urgentemente de um projeto de reindustrialização. Guto falou aqui, por exemplo, a indústria automotiva, né, mas tem vários segmentos aí que temos que fazer um trabalho bastante forte, onde a gente tenha taxas de juros e câmbio não valorizados, temos uma visão de longo prazo, que essa política seja adaptável, ter metas e contrapartidas, contar com avaliação periódica de resultados, tenha segurança jurídica, promover acesso a crédito a custos competitivos, dinamizar pesquisa, desenvolvimento e inovação com capital humano qualificado, incentivo de longo prazo, com absorção de novas tecnologias e incentivo ao poder de compra do Estado. Nós temos muita oportunidade para o Brasil, 70% do investimento privado em POD tem origem na indústria de transformação, nós temos uma indústria bastante diversificada, nós temos várias unidades fabris de líderes na indústria 4.0, que já estão há muito tempo aqui no Brasil, temos aí como exemplo algumas oportunidades setoriais em todos esses segmentos aí da indústria, além de vários outros que não estão aqui mostrados. Então, os principais desafios, eu diria que é financiamento. Você vai, eu acho que o Paulo falou muito bem, você vai no Vale do Silício, você está com um projeto, só no estado da Califórnia tem mais de 400 bancos que financiam, que entram com equity, que participam do risco, etc. Aqui é uma dificuldade enorme. Já passaram pelas startups aí, pela Fies, milhares de startups aí, e tem uma grande dificuldade de obter financiamento. Nós temos um problema de infraestrutura, muitas vezes, dentro da indústria 4.0, você precisa de sensores, né? Para ter sensores, você precisa de uma internet funcionando, e principalmente aí, em algumas cidades ou no interior, tem uma dificuldade aí muito grande. Na China, por exemplo, hoje, 70% das pessoas têm acesso a uma boa internet. Tá? Temos um problema com regulação. O Paulo falou há pouco aí de segurança jurídica, né? Segurança jurídica, muitas vezes, lá o cara, muitas vezes, num pitch, ele fala, eu quebrei 2 vezes, quebrei na segunda, quebrei na terceira, e agora eu tenho essa empresa que vale bilhões. Aqui, se o empreendedor quebra na primeira, dificilmente ele vai ter uma segunda vez. Na parte de regulação, nós não estamos participando dessas discussões. Eu, agora há pouco, voltei da Rússia, né? O pessoal discutindo lá como é que vai ser o carro autônomo, como é que vai ser regulado, como é que vai ser a legislação para isso. E o Brasil está totalmente por fora aí dessas discussões. No caso de patentes, tivemos até recentemente uma reunião grande aqui na Fiesp, com o pessoal do INPI, que está fazendo um belíssimo trabalho, mas nós temos um estoque aí, um backlog de mais de 250 mil patentes aí. Temos, hoje, cada vez o ciclo de inovação está mais rápido, a gente leva 10, 12 anos aí para ter uma patente. Capacitações, eu acho que o Senai aí está fazendo um trabalho extraordinário, mas outras formas também de ensino, como muitas vezes a China virou uma máquina de ensinar pessoas, muitas vezes pelo celular, você está no transporte público, você lá está assistindo uma aula, você está esperando alguma coisa, está lá assistindo de uma forma barata, onde pode atender a maior parte da população. E também plataformas, né? Você tem o carro elétrico, você tem o carro autônomo, você tem todas essas plataformas aí. Se você não participa desde o início, né, no desenvolvimento dessas plataformas, você fica de fora e muitas vezes você vai pegar o produto já pronto e dificilmente você vai entrar na cadeia de produção novos produtos e serviços que são desenvolvidos aí pelo mundo. Então, é muito importante que a gente esteja atento para isso. Então, é essa a introdução que eu queria fazer, e agora eu passo a palavra ao presidente do BNDES, o doutor Paulo Rabelo de Castro, para fazer o pronunciamento dele. Obrigado.